usar. Rapaz. 6, irmãos, vamos dar as mãos uns aos outros. Vocês também. Maria, larga o celular só um minutinho aí. Dá a mão para o irmão aí do seu lado. Aí. Ok? Eu quero dividir com os irmãos uma visão que eu tive, vindo para cá. Eu sabia que hoje seríamos poucos, mas que não seríamos fracos. Deus colocou essa frase no meu coração, mas com uma força assim, tremenda. E nós temos obrigação de dividir a nossa força uns com os outros. Essa corrente que nós criamos agora, eu acredito que ela vem do querer do próprio Deus. Nós somos muito mais fortes do que pensamos. Só porque Deus quer que seja assim. Se os irmãos fecharem os olhos um minuto e pensarem, desde o mais novo até o Vieira, que é o mais antigo, quantas coisas já passamos, quantas vezes já tropeçamos, quantas vezes já caímos, e ainda assim estamos aqui. Quem nos sustentou até aqui? O próprio Deus. E Ele está aqui conosco hoje. A palavra Shekinah nunca foi tão forte. A presença de Deus está conosco aqui hoje. Eu quero acreditar nisso. E ninguém vai me impedir de acreditar nisso. Amém? Santo Deus, poderoso Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco, Pai. Pai, sem a Tua presença, nada seríamos. Eu quero que o Senhor esteja conosco aqui hoje. Eu quero que os irmãos sintam a Tua presença aqui hoje. Pai, se o Senhor não estiver conosco aqui hoje, que eu não consiga mais abrir a minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria dividir isso com vocês. Bem, irmãos, nós ouvimos, ela vai me perdoar, eu sei que ela não gosta de ser chamada de pastora, mas eu ouvi uma pastora falando agora há pouco sobre Pedro, sobre Jesus e sobre Deus. Pastorear não é fácil, né? Por isso que a gente tem, como a Sabrina, tem pessoas que não querem assumir esse título. Mas Deus trata da forma que Ele quer tratar. Mas, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, que são poucos, mas que não são fracos. Como é que você vê ou imagina Deus? Como é que você vê, Maria Clara? Como é que você vê ou imagina Deus? Cada um de vocês. Não precisam responder, não. É só para vocês formarem essa imagem mental, o conceito. Como é que você vê Deus? De todos os nomes de Deus que você já ouviu falar, qual é aquele que você mais se identifica? O nome do meu pai terrestre era Manuel. Ele já faleceu. Acredito que está com Deus. Se não está, estará. E para todos da cidade, ele era o Manelzinho, porque existia um Manuel maior que ele. Mas para mim ele viveu e faleceu como Manuel. Esse é o nome
com que eu mais me identifico, porque Emanuel dava mais sentido de força, de autoridade. Como é que você vê, com qual dos nomes de Deus, Rafá, Jiré, com qual dos nomes de Deus você mais se identifica? Todo mundo conseguiu chegar num conceito, numa palavra, no nome de Deus? Pensando neste nome, o que esse Deus merece que você faça? O que este nome merece de você? Hoje, com 52 anos, eu peço a Deus uma coisa que Ele não vai me dar, biblicamente, que é reencontrar o meu pai, que já faleceu. Reconhecer o meu pai. Reencontrar eu vou, mas reconhecê-lo. Porque eu fiquei devendo muita coisa para ele. Tudo que ele me ensinou de caráter, de retidão, do que é certo um homem fazer, se eu tivesse feito, a minha vida hoje seria muito melhor. A herança que eu iria deixar para minha esposa e para minha filha seria muito maior. E eu não fiz. Gostaria de ter feito. Mas você pode fazer para Deus. Os homens podem dizer aleluia em voz alta. Aleluia. As mulheres podem dizer glória em voz alta. E os homens aleluia. E os homens e as mulheres glória e aleluia. Glória, aleluia, glória, aleluia, porque Ele merece. Não podemos ter dúvida disso. Se tem um homem, tem 2 homens que eu conheci recentemente e que têm dado uma direção diferente para a minha vida. Um deles está aqui conosco e o outro não está. É o pastor Júlio e o pastor Fabiano. O pastor Júlio, pelo que eu vejo de comportamento lá na empresa, ele é o mesmo aqui e é o mesmo lá. Em situações tão diferentes, em que muitas vezes eu não consigo ser. Ele se mantém na mesma postura. E o pastor Fabiano e o pastor Júlio, porque o culto é para Deus. Mas esses 2 homens têm feito um esforço tão grande, mas tão grande, para que a gente cultue a Deus, que eu orei pelos 2 e chorei de arrependimento, porque eu não consigo cultuar a Deus e eles conseguem se esforçar, além de cultuar, para que eu cultue também. Isso é tremendo demais. Se nós conseguirmos entender a dimensão do esforço desses 2 mortais, desses 2 grãos de areia diante do universo de Deus, para nos ajudar a dar para Deus o que já é de Deus, que é a adoração, nós acabamos de falar. Nós oramos para que Deus dê mais força e mais fé a esses homens. Nós temos essa obrigação. E vamos orar para que Deus facilite a vida deles e nos dê fé e ousadia suficiente para adorá-lo também. Lá em Êxodo 14, do 5 ao 31, Moisés foi um cara muito ousado, tá? Se a gente tivesse metade da ousadia de Moisés, esse mundo seria muito melhor. E ele pergunta assim para Deus: qual é o seu nome? Eu devo dizer que eu estou indo em nome de quem? Como é que você se chama? E aí Deus responde: eu sou. Eu sou. Adoro essa mesa. Depois nós vamos comprar uma mesa dessa. Eu sou.
Irmãos, outro dia eu ouvi, e é muito bom a gente ouvir pessoas que falam de Deus. Eu sou. Quantas vezes você e eu dissemos, eu sou triste, eu sou sem sorte, eu sou sem fé, eu sou pobre, eu sou um sofredor. Quantas vezes? E a partir de hoje, nunca mais nós vamos dizer isso. E todas as vezes que nós dissermos, nós vamos repreender. Porque se tem uma parte na nossa estrutura, no nosso corpo físico, que nunca vai mudar, é o eu sou. É a parte que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, se eu sou triste, o meu Deus é triste, eu sou imagem e semelhança dele. Ele não se entristece. Se eu sou pobre, o meu Deus é pobre, dono do ouro e da prata, de onde emana todo o poder, que bastou um pensamento para que tudo fosse feito. Que Deus é esse, eu sou, que eu, sendo imagem e semelhança dele, sou pobre? Nunca. Jamais. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em Êxodo 3, lá no 14. Recentemente, bem recente, bem fresco na memória, eu estava em pé aqui, e o Espírito Santo de Deus tomou as mãos de um homem e disse assim: eu estou te enviando. Você, a partir de agora, será ministro da minha palavra. Você vai levar a minha palavra. E eu me lembrei lá em Isaías, quando Deus pergunta assim, a quem eu vou enviar? E aí Isaías, morrendo de medo, ah, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não vou servir para isso não. Aí Deus trata com muito carinho aquela situação, pega o anjo, que tem um poder extraordinário, não ousa pegar na brasa. Ele pega com a tenaz a brasa e encosta nos lábios, para que os lábios fossem purificados. Nós não precisamos mais que os nossos lábios sejam purificados, porque os nossos pecados foram remidos em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que um homem de Deus, encostar na sua mão, no seu corpo, na sua cabeça, e disser, eu estou lhe enviando, não é o homem que está lhe enviando, é o Deus que está lhe enviando. Não tenha dúvida disso. Deus responde para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Quando você chegar lá para quem você tiver que pregar, que dizer que Jesus existe, que dizer o que Jesus fez na sua vida, que vai fazer na vida dele, você vai dizer, quem me mandou aqui foi só o eu sou. O resto Deus vai resolver com a pessoa. Isso está garantido. Que o diga a mulher samaritana lá no poço. Então, irmãos, a partir de hoje, quando nós formos falar para alguém sobre o nosso Jesus amado, querido, nós vamos dizer com muita propriedade, quem me enviou aqui foi o eu sou. E deixa que o outro depois vai entender o que Deus quer que ele entenda. Mas, irmãos, caramba, irmão Vieira, você falou um monte de coisa aí que eu nem entendi, mas como é que é essa parte aí de que
eu sou de Deus, de que eu sou imagem e semelhança de Deus. Muito bonito ouvir isso, né? Sou imagem e semelhança de Deus. Eu, 1,95 m, louro, dos olhos azuis, sei disso, né, irmã Valéria? Não sei porque é risada, mas tudo bem, né? Tá vendo? É isso que eu passo, pastor, tá vendo? Então, é por isso que assim que eu sou tratado, irmãos. Glória a Deus por essa mulher bonita na minha vida. Então, é muito fácil dizer eu sou a imagem e semelhança de Deus. O difícil é acreditar nisso. Acreditar nisso sem uma perna, sem um braço, sem saber falar direito. Essa é a parte difícil. Mas aí, a ciência, a tão sonhada biotecnologia e ciência, vieram nos ajudar com isso. Agora, recentemente, um estudo de um cientista norte-americano, que não é cristão. Eu gosto quando o cara não é cristão, acho muito legal. Né? Masaru Emoto, chinês, não cristão, provou que o que nós dizemos para o outro provoca uma reação dentro das moléculas de água do corpo do outro, que faz o outro sarar ou morrer. Está cientificamente comprovado, o poder do som. Esse cientista, que eu não consegui o nome dele, mas eu vou trazer, num sequenciamento do DNA, o DNA é a nossa cadeia, a base da qual nós somos formados, da nossa composição de células, a junção, o cromossomo é a junção. Há muitos anos eles estudavam e ficavam faltando algumas lacunas na cadeia do nosso DNA. Como é que você é feito biologicamente falando? O seu corpo. E agora, recentemente, eles preencheram essas lacunas, só que, mesmo nos tempos atuais, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o entendimento, com todas as revelações, as caixas que eles preencheram, se a gente olhar para o chão aqui, abençoado, esse solo sagrado, tem uns tijolinhos, eu não tirei as sandálias dos pés literalmente, mas eu tirei em mente. Então, eles vieram completando esses tijolinhos para completar a irmã Paula, a irmã Valéria, o pastor Júlio, Sabrina, o irmão Renato, nunca mais vou esquecer, a irmã Vanessa e as crianças, que eu não vou ousar repetir os nomes. Eles sequenciaram aqui, ó, e disseram, até aqui, mas só que está faltando esse tijolo, está faltando esse quadrado, para eu saber como é que essa pessoa foi composta, como que esse ser humano foi formado. E agora, recentemente, eles descobriram as 4 principais caixas que faltavam. Só que eles não conseguiam trazer isso para dentro do nosso entendimento. Eles sabiam que existia uma resposta, mas eles não conseguiam trazer isso para dentro da lógica humana. Vocês conseguem entender isso? 2000 anos estudando, desenvolvendo máquinas, ciência, tecnologia. E mesmo agora, eu não consigo explicar como é que a irmã foi formada. Qual é a base? Qual a base que forma os nossos filhos, o ser humano, o embrião lá no útero? Como é que isso se formou? Então, agora recentemente, ainda está sendo contestado, por isso que não foi cientificamente promulgado em uma revista, é necessário que isso seja feito para que o mundo lá fora acredite. Eles terminaram esse sequenciamento, essa parte principal. 4 caixas. Só que quando eles tentaram em números, em equações, em palavras, em letras, eles não conseguiam chegar a uma lógica. E eles tiveram que levar isso para uma língua que hoje quase não é mais falada.
para o alfabeto em hebraico. Uma das primeiras línguas faladas por Jesus. E o sequenciamento genético, repito, ainda é contestado. Eu quero mais que contestem mesmo. Quanto mais contestarem, mais gente vai saber. Ele teve uma sequência, os cromossomos, que são os que carregam a informação genética. Diz assim, a irmã Valéria vai ter o cabelo louro, o olho castanho, o nariz dessa forma, a boca daquela forma, a partir dos cromossomos. Por isso que cromo é cor e somos é corpo, em grego. Quando eles sequenciaram os cromossomos, eles, no alfabeto hebraico, eles conseguiram uma referência para transformar em número. Então eles levaram para uma letra, para que essa letra desse uma referência nos números que nós conhecemos. E a sequência é 10, 5, 6, 5. Essa é a cadeia. Esses são os números de cromossomos que mais se repetem no nosso DNA. No nosso corpo, na nossa formação. 10, 5, 6, 5. Vocês nunca mais vão esquecer esses números. Quem tem filho de 10 anos aqui? De 10. Mais de 10. Filho de mais de 10. Filho de menos de 10. Não vai esquecer. Tá bom? 10, 5, 6, 5. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque em hebraico, o 10 é Ió. Começa com Y. O 5 é Re, H-E. O 6 é Vav, começa com V. E o 5 de novo é Re, H-E. Quando você junta tudo isso em hebraico, Iavé, esse é o nome que se formou. É o nome de Deus. Irmãos, Deus, como qualquer grande artista, quando nos criou, simplesmente foi lá no nosso DNA, que ninguém consegue alterar ainda, porque sequer conhece, e deixou a marca dele. Este é meu. Este pastor Júlio é meu. Esta pastora Sabrina é minha. Esta irmã Valéria, irmã Paula, irmã Renata, irmã Vanessa é meu. Essas crianças são minhas. E quem duvidar, vá discutir com a ciência. Não venha discutir comigo, não. Esse é o nosso Deus, irmãos. Como é que um ser tão soberano vai ter um cuidado neste tamanho conosco? De escrever no nosso mais íntimo, na menor parte nossa, na parte que poucos seres humanos terão acesso sobre a gente. O nome dele, Iavé, Iavé, Iavé. Então, isso nos dá a garantia, nos dá a certeza. Quando eu estiver cansado, eu sei a quem eu tenho que pedir ajuda. Quando eu tiver problema, eu sei a quem eu tenho que pedir ajuda. Eu não tenho que pedir ajuda a homem, eu não tenho que pedir ajuda a médico, eu não tenho que pedir ajuda a ninguém. Eu só tenho que pedir ajuda ao meu Deus. E ponto final. Por quê? Porque eu sou dele. Não cantamos aqui? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se eu sou dele, para ele, tudo meu é para ele. E quanto mais eu entender disso, mais próspero, mais saudável, mais reenergizado, mais abençoado serei. Bem, dito tudo isto, vamos para Mateus 14, 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Irmãos, vocês estão entendendo? (14, 13).
lá no... É do 13 ao 21, mas nós vamos pegar o 17. 17. Mateus 14, 17. É o 17 até o 21 especificamente. Então, Jesus tinha uma multidão que o estava acompanhando, e essa multidão estava com fome, era tarde, e os discípulos, homens como nós, mulheres como vocês, quiseram resolver da forma humana. Vamos mandar esse povo embora? Aí Jesus falou, não, vão lá e deem a eles o que comer. Eu adoro milagre, eu adoro. Mas eu fiquei pensando, e aí, Vieira, vai lá, tem uma multidão ali de 4.000, 5.000 pessoas, dê a eles o que comer. Minha resposta seria a mesma. Mas, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Quem responderia diferente? Não dá para responder diferente. Então eu sei que eu sou de Deus, que no meu DNA tem a assinatura de Deus, eu sei do 10, 5, 6, 5, eu sei que Deus é todo poderoso, para Ele, por Ele, e para Ele são feitas todas as coisas, Ele pensou e o universo existiu, mas Ele erra. Esse Deus erra. Ele me pede para eu alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Ele erra. Não erra? Erra, gente. Deus erra? Não, né? Então por que ele pediu isso? Se ele sabia que eles não tinham? Por quê? Por que Deus vai me pedir para vir aqui trazer uma palavra se eu estou com 0 fé? Por que Deus vai pedir o pastor Júlio cansado, estressado com as coisas de trabalho, com as coisas de família, com as coisas da vida, para vir aqui carregar a gente até Cristo? Mas ele não tem mais força, ele está cansado. Cada um de vocês, qual o seu problema, qual a sua dificuldade? Por que Deus está te pedindo para vir aqui e trabalhar? Para vir aqui e acreditar? Para vir aqui e orar pelos outros? Às vezes por quem te fez mal. Por quê? Ele erra. Ele errou. Deus pode te pedir para que você dê para alguém algo que você não tem? Deus pode te pedir para você dar para alguém algo que você não tem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ele pode, ele pediu aqui. Alimentem 5.000 pessoas. Por quê? Porque Deus é especialista em agir nas nossas fraquezas. Deus é especialista em nos dar aquilo que não temos. Nós não temos fé. Tá certo? Porque se a gente tivesse fé menor que um grão de mostarda, que eu nem enxergo, eu já não enxergo nem um grão de abacate, né? Mas tudo bem. A gente ia mover a montanha. A montanha se moverá, não tem o louvor? Então, nós não temos fé, pedimos a Ele, Ele nos dá. Nós não temos comida para dar aos outros, pedimos a Ele, e aqui Jesus manda a multidão se assentar. Toma os 5 pães. Por que Jesus mandou a multidão se assentar, irmãos? Vocês sabiam, biologicamente falando, que se você discutir em pé com uma pessoa que está sentada, você vai perder sempre?
Se você debater em pé com alguém que está sentado, você vai perder sempre. Alguém já lhe explicou isso? Não? Por isso que eu fico sentado, tá? Porque quando você está sentado, seu corpo está em repouso. O seu cérebro recebe mais oxigênio. Então ele pensa mais rápido, ele pensa melhor, ele responde mais rápido. Como o seu corpo está em repouso, todo o oxigênio é direcionado para o cérebro. Então quem discute em pé com alguém sentado já perdeu. Aí o que Jesus fez? Povo de tarde com fome, já não tão certo assim se aquele era o Messias. Senta, gente. Senta aí. Relaxa o corpo. Deixa o oxigênio chegar no seu cérebro. Para você entender melhor o que eu vou fazer aqui, você tem que estar sentado. Já ouviram a expressão do mundo, senta para não cair, porque você não vai acreditar no que eu vou te contar? Parecido. Só que é divino. Senta, porque o milagre que eu vou fazer aqui, e que vai ser repetido, você só vai acreditar se o seu cérebro estiver bem lúcido, se estiver bem claro. E ele ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães. Sem bênção não há milagre, ok? Sem bênção dos céus, sem olhar para cima, sem pedir a Deus, e sem Deus te dar, você nunca vai conseguir fazer um milagre. Se alguém fizer um milagre e disser, eu fiz, esqueça. É lorota. Milagre vem de Deus. Você olha para Deus, pede a Deus, e Jesus repetiu isso algumas vezes. Ele olhou para Deus, pediu e Deus deu. E ele era filho do próprio Deus. Partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram. Quantos que comeram, gente? Quantos que está escrito ali? Comeram? Na minha matemática não dá. 5 pães? Mas na matemática de Deus dá sempre. Do jeito de Deus sempre dá. E do jeito de Deus, lá no 20, comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Do jeito de Deus dá? Dá para melhorar o emprego do jeito de Deus? A família, a fé, a igreja, como é o climatizador? O climatizador dá do jeito de Deus, dá ou não? Dá. Eu acredito que dá. Eu creio. Eu estou orando por isso. Se não der, eu sou ousado, sabe, gente? Então eu ousei pedir a Deus, Deus me dá. Para eu chegar lá e falar, pastor, pede mais não, está resolvido. Ele ainda não fez não, mas sei lá. Então eu acho que se cada um de nós acreditarmos que do jeito de Deus dá, tudo muda. Vemos o mundo com outros olhos. Vemos a pessoa que nos faz mal com outros olhos. Vemos a pessoa que nos desagrada com outros olhos. Vemos essa igreja não como meio vazia, mas sim como completamente cheia. Lá em Êxodo 14, 5... mas vai do 5 até o 31. O que ninguém ouviu falar ainda. Lá no 15, especificamente no 15, ninguém ouviu falar ainda do Mar Vermelho, certo? Não? Alguém já ouviu falar Mar Vermelho? Não é o Mar do Flamengo, não. Mar Vermelho. Não é vermelho e preto. O Mar Vermelho. De novo Deus pede. Moisés está fraco na fé. Ele passou tempo demais no deserto. E depois de andar com o povo,
Faraó nos seus calcanhares. Dá vontade de chorar. Porque eu penso assim, eu carrego uma multidão chamada Valéria e Maria Clara. Se depois de passar por 40 anos de sofrimento, provação, reclamação, pouca fé, eu der de cara com o mar, antes de chegar na terra prometida, eu choro. Eu choro. Eu choro. Que Deus é esse? Me faz passar com essas duas tudo que a gente já passou. Quando faltou a comida, quando faltou o Todd da Maria Clara, ele derramou maná. Ele pegou um irmão que eu nunca imaginava e botou na minha casa e falou, vai lá e faz uma compra para o irmão Vieira, porque ele não tem Todd para dar para a filha dele. E depois disso tudo, estou perto da terra prometida, Deus. Aqui que o Senhor prometeu, que aqui eu teria vida em abundância. Aí o Senhor põe o mar no meio. Eu choro. E Moisés chorou. E Moisés duvidou. E Deus respondeu a Moisés, por que clamas a mim? Moisés, Ciel Vieira, ia dizer, a quem que eu vou clamar? E aí Deus já respondeu, antes de Moisés responder, diz aos filhos de Israel que marchem, que andem. Quando você estiver diante de uma situação que é impossível aos seus olhos, ande em direção a Cristo. Qual é a sua terra prometida? Mas, irmão Vieira, tem um mar de problemas na minha frente. E daí, o que Deus te mandou fazer? Marcha, anda. E para Moisés, e tu, pastor Júlio, levante a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende, divide o mar, divide vazante, divide a pouca fé que toma conta dessa cidade, para que os filhos de Israel passem em meio ao mar seco. Nós passaremos em meio ao mar seco, irmãos, não importa o problema. Enquanto nós tivermos um líder que acredita em Deus, um anjo da igreja que segue a Deus, nós passaremos pelo mar seco. E o resto do mundo não é da nossa conta. Nós vamos levar a palavra. E aqueles que quiserem, passarão pelo mar seco com a gente. Aqueles que não quiserem, terão que resolver com o próprio Deus. E aí Deus diz, nós somos, seremos, sempre, nos nossos trabalhos, nos nossos convívios lá fora, mesmo com os da nossa casa, nós seremos perseguidos, nós teremos problemas, nós teremos desavenças, porque o próprio Deus vai endurecer o coração de alguns. É o próprio Deus. Não ache que é a pessoa. Eu cometo muito esse erro. Muito. De achar que o outro ser humano que está me fazendo mal é ele. E às vezes é o próprio Deus que endureceu o coração. Para que ele não ouvisse. Para que ele não entendesse. E aí Faraó e os carros de Faraó, a maior nação deste planeta, naquela época, foi dizimada. Apenas porque perseguiu o povo de Deus. Irmãos, nós temos uma obrigação cristã. Lembrem-se que cristão é um pedacinho de Cristo, um pequeno Cristo, um cristinho. Nós temos a obrigação de não perseguir o povo de Deus. Nós temos uma obrigação de não falar mal do nosso pastor, da família pastoral, do outro irmão, do ministério de louvor, da irmã que limpa a igreja. Nós temos a obrigação de falar bem, de orar. Se percebermos falhas, fraquezas, oremos.
Peçamos a Deus, Senhor, amolece aquele coração, abre o entendimento espiritual e me permita chamá-lo para passar pelo mar seco. Eu fico imaginando a cena. Eu vi em alguns filmes, mas eu fui marinheiro, servi a Marinha do Brasil, a Marinha de Guerra, estive em alto mar, fui à África, Portugal, Espanha. Eu sei o que é o alto mar. E eu consigo imaginar o que é atravessar o mar, pisando em solo seco, sem preocupação, assustado porque os problemas estão vindo atrás de mim, mas com a certeza de que eu vou chegar lá. Eu estou vendo o outro lado do mar, cara, eu nunca vi. Eu vou chegar lá. Quem abriu esse mar e não foi Moisés, foi Deus. Eu vou chegar lá. Nós precisamos praticar essa fé, entender isso e chamarmos os outros. Quando percebermos que eles não estão indo para o mar seco, para junto de nós, os nossos, como Paulo disse, os nossos domésticos na fé. Irmãos, estou quase acabando. Não se desesperem, falta pouquinho. Diversas vezes, eu tenho cometido essa falha. Maria Clara sabe, né, Maria? Qual que é a música que eu canto? Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Eu sou horrível cantando, podia chamar a Valéria aqui para cantar, mas assim, diversas vezes eu tenho pedido a Deus, me dê mais uma chance, ou de joelhos no chão, misericórdia, Senhor. Meu irmão, se você entender o 10, 5, 6, 5, nunca mais na sua vida você vai pedir misericórdia de Deus. Nunca mais na sua vida você vai pedir misericórdia de Deus. Mas, irmão Vieira, eu cometi um pecado, eu bati no carro do pastor. Outro dia quase que eu bati, né? No carro do pastor. Nossa Deus. Então, assim, eu cometi um pecado, eu falei mal do irmão da igreja, eu bati no carro do pastor, eu deixei de ir ao culto, eu deixei de orar. Eu vou pedir a misericórdia de Deus. Nunca mais. Nunca mais. Peça, sim, a justiça de Deus. A justiça de Deus, desse mesmo Deus aqui, que endureceu o coração e matou a todos. Peça a justiça. Peça a justiça de Deus sobre a sua vida. Porque você nunca mais será a mesma pessoa. Lá em Romanos 3, eu jurei que eu não ia ficar fazendo isso de trazer diversos livros, mas papai faz do jeito que ele quer. Lá no 3:21, eu vou ler, e eu queria que os irmãos escutassem e lessem. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Se manifestou a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, aqueles que têm filhos, os nossos filhos estão sobre os nossos ombros. Algum dia, eles terão a honra de dizer: eu estou aqui porque eu fui carregado sobre o ombro de gigantes, gigantes na fé. Eu tenho plena certeza disso. Sobre nós, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Por qual preço? Qual preço depois de justificados?
é grátis, é pela graça. Mas antes ele falou que nós temos que crer. Esse é o preço. Pela redenção em Cristo Jesus. Em quem nós vamos nos render? De onde virá a nossa rendição? De Cristo Jesus. Não do pecado, não do inimigo, não da acusação, não do mal, não do que pensam de nós, não do que acham, mas de Cristo Jesus. Nós sempre e sempre e sempre poderemos e pediremos a justiça de Deus, porque estaremos rendidos aos pés de Cristo Jesus. É muito bonito cantar, como é que é? Remove a minha pedra. Todo mundo já ouviu esse louvor? Remove a minha pedra. Jesus remove pedra sua não, irmão. Vai esperando Jesus remover pedra sua. Vai ler Bíblia. Jesus removeu pedra. O que é que ele falou? Tirem a pedra que eu vou chamar e ele vai vir. E ressuscito ele. Mas tirem a pedra vocês. Nós somos os retiradores de pedras. Das nossas famílias, dos nossos irmãos, daqueles que estão lá fora. Para que Cristo haja sobre eles, nós temos que remover as pedras. Por isso nós temos que estar rendidos. Bem rendidinhos. Não tem outra forma. Ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue. Foi propício que o Cordeiro puro, imaculado, santo, foi propício que ele derramasse o seu sangue. Para quem tem alguma dúvida, as últimas gotas foram derramadas pela lança do destino. A lança que o soldado romano enfiou na costela de Cristo, para que ele morresse mais rápido. A lança do destino é a lança que selou o nosso destino, porque estamos banhados pelo sangue de Cristo Jesus. Para demonstrar, o que é que Deus vai demonstrar através do sangue de Jesus? A sua justiça, a remissão dos nossos pecados. Nós só não teremos mais o peso do pecado sobre as nossas vidas se estivermos remidos pelo sangue de Jesus. Porque a justiça de Deus, Deus disse que o preço do pecado era a morte. Alguém já ouviu falar disso? O preço do nosso pecadinho, do nosso pecado e do nosso pecadão é morte. E por que Deus não nos mata imediatamente? Porque a justiça dele já se cumpriu. Para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O próprio Deus é justo e justifica a gente que tem fé em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, misericórdia de Deus é diferente de bênção. Misericórdia é para quem tem quase nada de fé. Bênção é para quem tem quase nada mais um. É a diferença de uma vírgula. Quando Deus age com misericórdia, você só recebe misericórdia. Ah, Deus, está chovendo muito, Senhor. Misericórdia. Aí ele te passa alguém e te dá um guarda-chuva. Você continua molhando as pernas. Se der vento, o seu guarda-chuva vai embora. Isso é misericórdia. Você pediu misericórdia, aprende a pedir, irmão. Conheça da Bíblia, conheça o seu pai. Conheça o 10.565. Misericórdia, Senhor. Não, Senhor, justiça. Pai, eu quero bênção. Aí ele manda parar de chover. Ou ele faz o pastor Júlio chegar num Honda Civic 2026... e parar, abrir a porta e falar, entra, irmão, que eu vou te dar uma carona, Deus colocou aqui no meu coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual é a diferença? Misericórdia a gente tem, a gente já tem. Bênção a gente pede. Justiça a gente implora. Porque se Deus
aplicar a justiça dele sobre a minha vida e a sua, nunca mais eu vou ter medo do pecado que eu cometi. Nunca mais eu vou ter medo de alguém me acusar. Ô, Vieira, lá no passado você bebeu. Como é que você está falando de Cristo aí? Se lá no pecado você ficava bêbado, caindo pelos cantos, dormindo no banco da praça. Como é que é isso aí? Por anos. Então a irmã está assustada. Por anos, irmã, eu fui assim. Mas hoje eu não tenho medo disso mais. Irmão Vieira, você era um cara que se irava, você se irritava, você brigava, você era um terror. Tá bom, eu pedi a justiça de Deus sobre a minha vida. Vamos pedir a justiça de Deus sobre a minha vida, nós dois? Bora. É isso aí, irmãos. Esse é o segredo que falta para o cristão. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, que assinatura existe em mim. E o que é que eu tenho que pedir para ele? Justiça. Eu pequei, Deus, misericórdia. Não, justiça. Já fui remido em Cristo Jesus, vida para frente. Eu não posso ir lá na igreja ajudar, não, porque eu pequei. Esquece, justiça. Irmãos, eu agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque Ele me permitiu, Ele aprove o Senhor, foi da vontade dEle. Eu sequer tive responsabilidade para vir na reunião da liderança. E aí o pastor Júlio só mandou assim, irmão, dia 21, como é que é? Eu, vou lá, pastor. Do contrário, eu nunca traria essa palavra para os irmãos. Eu tenho uma outra palavra preparada já há algum tempo para trazer. Mas eu fui orar e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Fale aos seus irmãos para pedirem a minha justiça sobre a vida deles. Explique a eles, filho, quem eles são. O nome de quem está gravado neles. Yahvé. E que o meu amor nunca vai faltar sobre a vida deles. Nós não podemos duvidar disso. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé novamente, por gentileza.